E aí pessoal, beleza? Sou aqui o Igor, trazendo mais uma videoaula. Essa videoaula conta com uma atividade da disciplina de linguagem de programação, que é ministrada pelo professor Douglas, que coordena o curso onde eu estudo, curso de TI, integrado ao ensino médio. Espero que vocês gostem. Então pessoal, hoje nós vamos aprender a utilizar o report, que é usado para fazer relatórios aqui no C Sharp, aqui no Visual Studio. A gente vai criar nosso projeto aqui. Então, File New Project. A gente vai criar do tipo Windows Form Application. Vamos nomear de relatórios com report. Vamos criar ele então. Espera um tempo até terminar de criar o projeto. Beleza, então criou, já vem com o nosso form aqui. No nosso form a gente vai arrastar já um botão. A gente vai deixar aqui. A gente vai renomear esse botão para relatório. Então, o seu texto, esse botão vai servir simplesmente para chamar o form de relatório. Então a gente vai adicionar o form, a gente vai visualizar o relatório. Tá, esse form aqui ele vai ser um pouquinho maior. Deixa eu ter boa visualização. Então a gente vai configurar aqui o botão para chamar o nosso form 2. A gente vai usar o método show para aparecer o diálogo. Vou rodar aqui ele rapidinho, só para vocês verem. Também porque sempre a primeira vez que roda demora mais. Então eu prefiro rodar enquanto ainda não tem quase nada. Então a gente aperta o relatório e vai aparecer a tela. Beleza, então vamos para a parte que interessa agora. Nosso projeto vai adicionar o report. Então a gente vai vir em Add, New Item, vai vir na parte de Reporting e adicionar o report. A gente pode colocar aqui de nome relatório status. Aqui deu um edge. Beleza, aqui é a tela de design do nosso relatório. É aqui que a gente vai configurar como que ele vai ser mostrado. Clicando com o botão direito a gente pode inserir as coisas. Então a gente vai começar inserindo o page header e o page footer, ou seja, o cabeçalho e o rodapé. No nosso cabeçalho a gente vai inserir também o text box, isso só por questão de estética, e vai escrever o texto nele. Relatório de status. A gente pode deixar já um pouquinho maior. A gente pode centralizar o texto e mudar a fonte das informações, o tamanho. No caso eu vou deixar ele grandinho aqui, relatório de status. No page footer a gente vai inserir um text box. Esse text box vai ficar aqui no canto. A gente vai fazer uma expressão nele para mostrar as páginas. A gente vai usar configurações próprias. Então, página. A gente vai colocar um comercial, que nesse caso vai concatenar pra gente. E a gente vai procurar aqui em Booting Fields, Page Number, o número da página. Então ele vai falar página e vai mostrar o número da página. A gente vai colocar outro e-comercial e vai colocar de e vai aqui colocar o total de páginas.
Então, total pages. Então vai mostrar no caso página 1 de 2, 1 de 1 e etc. Agora a gente vai configurar os dados que vão entrar no nosso relatório. A gente vai aqui então adicionar um novo dataset. Ele vai pedir um data source. Como a gente ainda não tem data source, a gente vai criar também um data source. A gente vai em next, next, e aqui a gente configura a conexão. No caso meu já tem configurado, mas eu vou configurar junto com vocês. A gente procura o nome do servidor. Ele vai procurar pra gente aqui no computador. Lembrando que vocês precisam ter o SQL Server instalado no computador. No caso eu vou usar o SQL Server, diferente das outras videoaulas que eu uso o MySQL, porque ele já tem integração direta com o Visual Studio. Então ele se sai melhor pra, no caso, a gente usar aqui. Então você configura algum login que você tenha nele e escolhe o banco de dados. Ele vai carregar aqui pra gente. Deu algum pequeno erro. Deixa eu dar uma olhada. Então, que o erro na realidade era que o servidor aqui do SQL Server tinha que dar um restart nele. Então, se vocês tiverem acesso, vocês veem de um restart, que ele consegue ler com maior facilidade. Então aqui eu escolhi o banco de dados que eu vou usar. No caso eu vou usar o banco de dados de geografia. Dou um OK. Ele fez essa conexão pra gente. Então, a gente vai dar um yes aqui. Next. Next. Ele vai dar uma lida nas informações do banco de dados que a gente pode pegar. Aí aparece, a gente quer as tabelas. Então aqui ele já vem para essa próxima tela, onde tem um data source. E aqui a gente escolhe o que a gente vai querer usar, qual tabela a gente quer usar. No caso eu vou começar com a tabela de status. Então aqui ele já puxa pra gente o dataset. Então a gente vai inserir uma tabela para exibir esses resultados. Eu vou apagar essa última tabela aqui, essa última coluna. A gente não vai precisar usar elas. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque aqui é onde vai ficar o nosso ID e aqui é onde vai ficar o nome do estado. Então a gente vai pegar e arrastar a tabela, a coluna, e ela já vai encaixar pra gente no lugar onde ela vai ficar. E aqui a gente pode renomear, por exemplo, tá ID estado, a gente pode colocar o nome que está diferente do banco de dados. ID do estado. Nome estado, a gente pode deixar o nome do estado. E aqui ele vai puxar sozinho do banco de dados isso pra gente. Tá, agora no Form 2 a gente tem que colocar para ser visualizado. Então a gente vai usar o Report Viewer. A gente vai colocar ele aqui na nossa tela, no nosso form. Deixa eu dar uma aumentada aqui nele um pouco. A gente vai selecionar aqui qual o reporte que a gente vai usar. É o único que a gente acabou de criar, né, que vai estar ali. E a gente vai colocar Docking Parent Container. Vai ficar aqui em tela cheia. Então a gente pode dar um Start e testar para ver se ele traz pra gente as configurações. Então a gente vai clicar em relatório. Ele vai abrir aqui pra gente. Então ele já abriu esse relatório de estados pra gente, ó. Tem nosso header, aquele nosso page footer, a nossa tabela trazendo informações do banco de dados. Então aqui a gente viu como faz de forma simples, né, nossa leitura dos dados do banco. Agora eu vou editar esse relatório para que a gente consiga fazer algo diferente nele. Então eu vou editar o nosso dataset. Eu vou clicar aqui no dataset e a gente vai ver um tipo de consulta mais complexo. Esses aqui são os objetos que ele trouxe pra gente lá do banco de dados, são as nossas tabelas de lá. Eu vou criar um Table Adapter e aí ele já vai me perguntar aqui qual tipo de conexão que eu vou usar. Eu vou deixar mesmo
E esse table adapter ele vai pedir a instrução, ou seja, eu quero mesclar algumas tabelas, informações da tabela. Então eu vou abrir o Query Builder, que vai me auxiliar nisso. Eu quero só coisa da tabela cidade e da tabela estados. No caso, agora eu quero mostrar o ID da cidade, a cidade e o nome do estado. Ele já vai mostrar aqui um código gerado de um select com consulta de inner join. Então ele gerou pra gente, a gente vai testar aqui, execute query. Ele traz o ID de cidade, nome e estado. E é o que a gente quer trazer lá no nosso relatório. Então a gente vai dar um OK, vai dar um next, next, finish. A gente vai renomear esse table data aqui para cidades e nome estado. Beleza. Agora a gente vai voltar aqui, vai salvar. Vai voltar no nosso dataset. A gente vai nas opções e vai selecionar aqui para usar o ID da cidade, nome estado. Então a gente vai editar aqui na nossa tabela também. A gente vai criar colunas. Eu vou criar uma na esquerda aqui. Eu vou apagar essas aqui. Essas que já tem. A gente vai usar 3 colunas agora. O primeiro vai ter o ID da cidade. O segundo vai ser o nome da cidade. E o outro o nome do estado. O ID a gente pode deixar menor. A gente pode renomear também para ID da cidade. Nome da cidade e nome do estado. Então tá aqui. A gente vai dar redimensionado aqui. Opa. Então aqui, beleza. Deixa eu renomear. Vamos dar um start no projeto para ver se ele já puxa essas outras informações. Lembrando que os dados do banco eu já cadastrei. Vai clicar em relatório, vai esperar que ele seja gerado de acordo com o que a gente pensou. Opa, parece que não trouxe o nome e o ID da cidade. Vamos ver por quê. Então eu vou reexecutar aqui de novo para ver, ó, foi, apareceu o ID cidade, o nome da cidade e o nome do estado. Então a gente conseguiu mais uma forma, né? Dessa vez usando até inner join. E agora a gente vai criar mais um relatório e ele vai ser dessa vez com a gente vai editar também o formulário. Esse formulário aqui, deixa eu ver, tirar o lock aqui, colocar ele um pouco mais para baixo. A gente vai colocar um label, um text box, também um botão. Beleza, a gente vai renomear aqui o botão, o texto dele. Vai colocar pesquisar. O label a gente vai colocar aqui nome e opa, e beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho também esse text box aqui. Vou deixar aqui mais alinhado. Tá, o que a gente vai fazer então? A gente vai criar um novo relatório. Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V isso aqui, vou copiar esse relatório e colar ele. Beleza, aqui eu vou renomear ele também. Relatório clientes. Beleza, eu vou renomear aqui para relatório de clientes. E vou mudar essa tabela aqui também. Vamos lá. Clicar na outra tabela. Vou deletar essa coluna aqui. Então, opa. Então aqui eu vou jogar pra cá.
criar até um novo dataset para ficar específico. Vou criar um dataset 3 com um novo dataset aqui. Beleza. Nesse caso, a tabela que eu vou querer é só clientes. Não vou precisar mexer nas outras tabelas. Então tá aqui, tabela clientes. Eu vou trazer então o ID do cliente, colocar o nome. Também vou inserir mais uma coluna aqui na direita e vou colocar, nesse caso, o endereço. Beleza. Então aqui no nosso Form 2 também a gente vai mudar aqui o data do report. Vamos colocar o report do cliente. Beleza, então vamos executar aqui para dar uma olhada. Então aqui, relatório, vamos inserir aqui, beleza. Mas aqui o foco desse nosso é que ele não gere automaticamente, e sim que a gente consiga configurar de acordo com o que a gente pesquisa. Então vamos lá, a gente vai editar aqui o nosso dataset. A gente vai editar aqui o nosso dataset. Beleza. A gente vai vir e dar um add de query. Então a gente vai mudar um pouquinho o que ela está fazendo. A gente vai adicionar aqui uma cláusula de where. Então com a cláusula where a gente vai buscar o nome no banco de dados, com também like. A gente vai colocar então um parâmetro, que seria @nome, e a gente vai colocar aspas simples com porcentagem antes e depois, porque no banco ele entende que seria como qualquer coisa, ou seja, qualquer coisa que receba, por exemplo, um D, que esteja no começo ou no final. A gente pode até testar no nosso Query Builder. A gente vai executar a query, ele vai pedir um valor. Se colocar I, ele vai trazer tudo que tem I. Então ele traz aqui pra gente. Então ele já até formatou aqui pra gente, ó. Então a gente vai dar um finish. Beleza. Mas ainda não tá tudo pronto. Até porque se você vir aqui no Form 2, ó, tá uma penca de código aqui. Não sei nem porquê, até porque deveria ter bem menos. Mas o que a gente vai... é porque a gente já usou em vários. Mas o que a gente vai usar mesmo é o do cliente. Então esse aqui é onde está o cliente. No cliente a gente vai dar um espaço e adicionar o nosso parâmetro. Opa, só que tem que ver se também no design do formulário a gente já colocou certo aqui no viewer. Ele não está querendo carregar aqui. O que a gente editou foi aqui esse do cliente. Beleza, que a gente ainda não colocou as novas informações, né? Então vamos adicionar a tabela de novo. E aqui agora com o nosso dataset aqui atualizado, a gente vai colocar o de cliente, o nome e o endereço. Beleza, agora aqui vamos dar uma olhada. Estranho, já era porque ele está pedindo parâmetro. Então aqui apareceu o erro, né? Porque ele vai pedir o parâmetro. A gente vai passar que o parâmetro de nome está no textbox 1.text. E tá tudo isso aqui no form load, né? Então a gente vai tirar daqui do form load e vai colocar no botão.
no evento clique do botão. Então, toda vez que a gente clicar no botão, que vai aparecer isso daí. O relatório. Ele primeiramente vem sem nada. Se a gente digitar, por exemplo, o I, dá uma pesquisa, ele vai carregar todos que tem I pra gente. Se a gente deixar um nada e pesquisa, ele traz tudo. A gente colocar só JU, só que tem JU. Então, beleza, é mais uma das coisas que a gente conseguiu ver de forma fácil, mais uma configuração no report pra gente utilizar. Agora eu vou criar mais um report. Ou melhor, eu posso editar esse aqui, que já está feito. Eu vou deletar, deixar aqui page header, page footer, mas eu não vou colocar nada. E simplesmente vou adicionar alguns text box. Mais um aqui. O que eu vou fazer? Eu vou renomear esse aqui. Esse aqui a gente vai fazer como se fosse uma ficha de impressão. Então a gente vai ver como que a gente poderia pegar valores, por exemplo, que está em um projeto C#, e não simplesmente trazer do banco de dados já tudo pronto, e sim algo que a gente já tem aqui, né? Porque até agora a gente só viu como trazer em forma de tabela o que tem no banco de dados. Então a gente vai usar parâmetros. A gente vai buscar parâmetros, por exemplo, do site e do endereço, de algo que a gente tenha aqui no nosso projeto. Então a gente vai adicionar os parâmetros aqui. No caso, o primeiro parâmetro eu vou chamar de site, e ele vai ser do tipo texto, eu não vou marcar nenhuma das outras coisas. O segundo parâmetro vai ser o endereço, também vai ser texto, então eu vou colocar mais nada. Então eu vou arrastar para o text box, e o que a gente for usar vai vir daqui. Então a gente vai usar um código que está no Stack Overflow, aqui ó, que ele vai mostrar pra gente como adicionar esses parâmetros. Então a gente vai copiar aqui essa primeira parte, vai trazer para o nosso form 2, que a gente vai colocar no evento do loading dele. A gente vai instanciar essa classe aqui, ele vai trazer do Microsoft Report. Então a gente precisa usar desse tipo, esse é o padrão para a gente estar utilizando. A gente vai copiar isso aqui, botar para o page load. A partir de agora a gente não vai precisar mais dessa parte do botão. Então aqui ele vai perguntar o parameter name, a gente vai falar que é site e qual o valor que a gente quer colocar. Ou seja, a gente pode deixar algo estático ou adicionar uma variável. No caso vai ser estático aqui. Esse é o site do NASP, eu vou colocar lá, né, como ele vai ser estático, então não vai precisar puxar de algum outro lugar. A gente vai copiar então essa linha, vai colocar embaixo, vai mudar aqui para endereço, assim, deixar do mesmo jeito que a gente escreveu no nosso report. Então endereço é maiúsculo e vai adicionar o valor. Vamos ver se a gente acha aqui o valor de endereço, né? Tem aqui, ó, Estrada de Tapicerica, tal, e o CEP, tal. Então tá aqui, a gente vai colocar aqui mesmo. Então, beleza. Esses aqui são os parâmetros que a gente vai adicionar. Vamos ver se vai funcionar. Então, aqui ó, ele trouxe, vamos ver. Então dá pra ver que funcionou, ele trouxe o site e trouxe o endereço por
parâmetros. Ou seja, se a gente quisesse uma interação com outro aplicativo C# para gerar esses relatórios e passar parâmetros através disso, seria muito útil. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que possam ter entendido, apesar de alguns pequenos erros que aconteceu. É isso, valeu!